Pronto? Pronto. Pessoal, muito boa noite. Queria agradecer demais a galera do Caloroso. Meu nome é Bruna Tinte, estou representante do 4.470, que pega aqui o Mato Grosso do Sul e a Noroeste Paulista. E é uma grande honra falar aqui com vocês. Vou falar sobre representatividade feminina e importância das mulheres em Rotaract. Óbvio que a gente entra na sociedade civil com isso. Falar um pouquinho com os meus colegas aqui. O Pedro vai falar sobre questões LGBTs, o Felipe Bento vai falar sobre representatividade negra, a Priscila sobre Rotaract e religião. E, novamente, é uma grande honra estar aqui com vocês. Quem vai ser agora? Vai lá, Pedro. Oi, galera do Caloroso. Meu nome é Pedro. Sou do Rotaract Clube São José do Rio Preto Jardins, no distrito 4.480, que pega o restinho do Noroeste Paulista. Sou um cara trans, sou bi, e vou falar um pouquinho para vocês sobre diversidade LGBT, como é ser LGBT e viver Rotaract. Eu, Bento. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Priscila, sou representante distrital do distrito 4.540. O nosso distrito aqui, ele pega o interior paulista e o sul de Minas Gerais. E eu vou falar um pouco sobre religiosidade, sou umbandista, sou rotaractiana, sou mãe e sou mulher. Bom, pessoal, eu sou o Felipe Bento, mais conhecido como Bento. Eu sou do Rotaract Clube de Ouro Preto, distrito 4.521, que pega aí o leste mineiro, né, metade de Minas Gerais. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as lideranças negras dentro do Rotaract. É isso, então, algumas experiências vão acabar convergindo. A gente estava aqui num bate-papo antes da gravação, e a Priscila e eu, como somos mulheres, a gente passa por diversos percalços juntos, então a gente tem experiências semelhantes. O Pedro, o Bento e eu também, questões de diversidade LGBT e etc. Passamos por isso. Então, empiricamente, a gente vai acabar convergindo em alguns pontos, né? Fui eleita como a primeira a falar sobre as peculiaridades da mulher, porque foi Dia das Mulheres, dia 8 de março, dia de luta, dia de resistência, dia da gente lembrar de todos aqueles direitos que a gente não pode perder e de todos aqueles que a gente tem que conseguir ir alcançando, né? E, bom, para falar disso, acho que a gente tem que falar, antes de falar de Rotary, a gente precisa falar da realidade no Brasil, da realidade na sociedade, né? O que a gente tem na sociedade? Bom, as mulheres são responsáveis por 72% dos artigos acadêmicos. E ainda assim, quantas professoras mulheres vocês tiveram na universidade, né? Eu tive 3. Quando fala em professora negra ainda, não tive nenhuma, né? Então a gente vai vendo essas contradições. A mesma coisa, as mulheres estão aí 57% no ensino superior, e quando a gente eu gosto sempre de trazer estatística, porque acho assim que contra fatos, né, é difícil argumentar contra fatos concretos aí e fatos sérios, né, averiguados. Não tem como falar assim, mas a minha opinião. A realidade do Brasil é essa. A gente tem 57% de mulheres no ensino superior. E quando a gente vê a questão do desemprego, a mulher tá complicado. E quando se fala da mulher negra, óbvio que eu não quero pegar protagonismo e trazer essa pauta, assim, mas a gente tem que falar disso também. É pior ainda, né? As mulheres recebem 20% a menos no mercado de trabalho. E quando a gente fala de ensino superior, de empregos que requerem ensino superior, essa diferença para os homens chega até 40%. E são questões que a gente não para pensar.
né, como a necessidade de licença maternidade igualitária com a licença paternidade, porque na hora da contratação isso pesa. Não sei se a Pri teve alguma experiência com isso, ela pode falar melhor que eu, depois eu vou pedir para ela compartilhar. Mas, por exemplo, em países com menor desigualdade, a licença maternidade é equivalente à licença paternidade, 3 meses para cada um, os 3 primeiros com a mãe e os 3 posteriores para o pai, porque aí não tem essa, não vou contratar a mulher porque eu vou ter que dar direito para ela, né? Pri, se quiser falar disso, já que entrou no âmbito. Sim, na hora que você começou a falar, eu falei assim, nossa, é o que eu vivi. Quando eu fiquei grávida, eu pedi para sair do meu emprego, eu saí, ok. Só que para voltar para o mercado de trabalho foi muito complicado. Porque quando você coloca no currículo que você é mãe, a primeira. Pesa muito. Por quê? Porque eles já pensam na cabeça, a criança vai ficar doente, ela vai ter que sair para reunião escolar. Então, assim, é muito difícil ser mulher e ser mãe e ser trabalhadora, querer trabalhar, porque não é qualquer empresa que tem essa aceitação da mãe e mulher. Isso nem é cogitado para os homens, né? Dificilmente numa entrevista de emprego vai ser perguntado para os caras, ei, você tem filhos? Quantos? Se ele ficar doente, quem vai levar? Isso nem é cogitado. Sim. E a gente traz tudo isso por quê? Porque o Rotary é um reflexo da sociedade, o Rotaract, que a gente nem vai entrar em âmbito de Rotary muito, eu imagino, porque aí o buraco vai bem mais embaixo, né? Mas em Rotaract também a gente pensa assim, não, aqui só tem gente de boa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas quando a gente para pensar, a gente vê que não tá tudo bem. Por exemplo, eu sou a primeira mulher aqui no 4.470 em 10 anos a assumir a representação. E eu vou ser a primeira mulher a concluir o mandato. E o que fala dessas... Tivemos 2 mulheres anteriormente, né? O que falam delas? Questionam muito a liderança delas, muito a competência. Mas será que elas eram de fato incompetentes ou será que elas foram pressionadas ao ponto de ter que sair, né? Porque mulheres no poder, mulheres em poder não, mas em funções de liderança que trazem muita visibilidade, são extremamente questionadas. E a gente sofre tudo isso na pele. Por exemplo, em 10 anos, em 10 anos não posso falar, mas dos últimos representantes, eu fui a primeira que teve o seu orçamento questionado pela governadoria, etc. Deu tudo certo, foi tudo bem. Mas, tipo assim, o material que eu preparei era muito mais organizado que os materiais anteriores, que não foram sequer questionados. Quando a gente para pensar, tem uma gota de machismo nisso daí tudo. Meu distrito é extremamente machista. O Mato Grosso do Sul é um dos piores para as mulheres do Brasil. Acho que é o 5º pior. E tudo isso pega reflexo, né? Mas nem tudo está no escuro. Por exemplo, a gente nunca teve uma governadora mulher, e elegemos a primeira governadora para 2021 e 2022, o que é 2022 e 2023, aliás, o que é um sinal de esperança tremendo. O Rotaract vibrou gigantemente com isso, né? E é fantástico, porque aí a gente tem quem se inspirar, né? E essa questão de inspiração é muito verdade, porque eu como mulher, eu como bissexual, várias pessoas durante esse ano rotário, principalmente, me procuraram e falaram assim, Bruna, eu ia sair do Rotaract, porque eu vi o machismo, infelizmente, a gente tem muita questão de assédio, que às vezes tem umas passações de pano, e não aqui no 4470, não mais, mas enfim. As pessoas às vezes pensam em desistir, sabe, por conta de todas essas mazelas. E terem uma mulher na representação
Ter uma mulher eleita governadora, isso traz inspiração para as outras, porque elas olham para frente e tem uma mina lá na liderança, e elas pensam, poxa, se ela tá lá, eu posso estar lá também. E várias pessoas durante o ano rotário falaram para mim, eu vou me candidatar porque você me inspirou. Então, eu acho que o bacana ou mais ainda, eu não saí do Rotaract, eu não desisti disso tudo, porque pessoas como você me motivam a ficar. Então, eu acho muito importante nós que levantamos essas questões de diversidade, não desistirmos, porque as pessoas se inspiram na gente. A gente é espelho para muita coisa, né? Nós que estamos à frente de distritos, nós que estamos à frente dos nossos clubes, e isso é o mais bacana de tudo, poder inspirar e levantar outras mulheres. É muito importante também que a gente fale sobre isso, porque às vezes a gente acha que acontece só conosco. Não sei, a Pri pode falar isso também, mas acontece demais. Os homens interrompem a gente. Os homens pegam as nossas ideias e validam para si. Tipo, quantas vezes você, mina, já deu sua ideia em reunião e todo mundo nem ligou para isso? E a hora que foi um cara falar, todo mundo parou, olhou e falou assim, meu, que ideia genial, como ninguém pensou nisso antes. Então as mulheres são muito invisibilizadas, nós somos muito invisibilizadas, e é muito importante a gente falar sobre isso. Tive a oportunidade de estar no grupo de discussão do Empark, e a hora que eu ia falando isso para as meninas falaram assim, meu, não é só comigo que acontece isso. Então é importante a gente falar, porque aí a gente cria uma identidade. A gente vê que o problema não está na gente, está na estrutura. E a gente começa a combater isso. Porque se está uma mulher no poder, entre aspas, porque não há poder nenhum a ser falado, mas tem uma mulher num cargo de uma função de visibilidade, coisa mais triste que tem é ter outras mulheres torcendo contra. Por questões machistas e etc, a gente sabe o que acontece. Porque o machismo está inerente na gente. Mas a partir do momento que há uma identidade, a gente se une, a gente se levanta, e isso é o mais bonito de tudo. Era isso que eu tinha para falar, assim, individualmente, né? E aí fico com vocês. Muito obrigado pelo espaço. Eu queria só falar uma coisa, acho que um parabéns a todas as líderes do Brasil, né? Que vem executando um trabalho já há vários anos, e eu percebo que finalmente a gente está tendo um resultado mais expressivo sobre isso. A título de informação, né? Esse ano eu sou representante distrital eleito, né? E os representantes que vão comigo, a maior parte são mulheres. Então, pela primeira vez, o Brasil vai ser liderado nos distritos pela maioria por liderança feminina, né? Isso não veio do lugar nenhum. Isso vem do trabalho de várias outras mulheres que estão na linha de frente, lutando dentro de seus distritos. Só isso. Só retomando a fala do Bento, quando eu assumi a representação, eu tinha uma meta: empossar outra mulher como presidente, como RD. Porque eu sabia que se isso não acontecesse na próxima gestão, poderia demorar mais 5 anos. E essa não é a meta. E a gente conseguiu, a Maria está aí eleita, vai trabalhar com você. E nossa turma de RDs é bem equilibrada, nós temos bastante equilíbrio e é ótimo saber que as coisas estão indo num caminho de equiparação. Era isso, muito obrigada, beijinhos. Dá até vergonha de falar depois de você. Pois é, pensei a mesma coisa. Eu tô até com um pouco nervoso, acho que a gente pode encerrar aqui. No meu caso, primeiro, parabéns, Bruna, realmente você é um exemplo, a gente está bem pertinho, 4478. É muito bom ver toda a sua liderança e ver o quanto você é bem vista e bem falada no seu distrito. Isso é muito importante, eu fico muito feliz. Porque 4470 um beijo, tem um coração. 4470. Um beijo, 4470. Obrigada. Bom, a minha história na família Rotária começou
alguns anos atrás, apesar de eu ser o mais novo aqui, principalmente de Rotaract, eu comecei no Interact. Minha vida na família Rotária começou em 2011, lá em Juiz de Fora, em Minas, no falecido 4580, distrito do Bento, que agora é 4521. RIP 4580. E todo o meu processo de me assumir, primeiro me assumir como uma mulher lésbica, depois me assumir como homem trans, e depois me assumir como homem bissexual, foi todo na minha vida dentro de Interact. Fiz parte de Interact desde os 11 até os 18. Então, mais que esteja falando de Rotaract, a minha principal vivência, querendo ou não, vai ser um pouco Interact, mas isso engloba a família Rotária no geral. Não sou RD, nem estou eleito, estou em minoria aqui, mas eu pude perceber na família Rotária que muitas vezes muitas oportunidades foram fechadas para mim. No ano que vem eu estou de presidente eleito, no ano que o Rotary abre oportunidades, e isso foi muito importante para mim porque muitas portas foram fechadas para eu chegar até aqui. Cargos que eu não pude ocupar, viagens que eu não pude fazer, eventos que eu não pude estar presente, justamente por ser uma pessoa trans, de ouvir de interactianos, rotaractianos e rotarianos, que eu não seria ninguém na família rotária por ser trans. E aí eu tive a honra de ser eleito presidente, serei o primeiro presidente homem trans, até onde minhas pesquisas apontam, da América Latina de Rotaract. E isso pode parecer muito simples, mas o Rotaract já existe há muitos anos. E ser o primeiro homem trans, presidente de um clube de Rotaract da América Latina, é realmente uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Por que a gente não tem LGBTs no nosso DQA? No geral, LGBT eu falo pela sigla inteira. Eu percebo que, agora em Rotaract, eu percebo que é um pouco maior, mas eu acho que tem que ser trabalhado isso, porque o Rotary, Rotaract, Interact, trabalha pela, a Pri sumiu, trabalha pela diversidade, trabalha para ajudar o próximo, trabalha pela comunidade. E se nós não temos essa comunidade presente no nosso quadro associativo, fica muito complicado de trabalhar. Tendo pessoas que fazem parte das comunidades que vão ser atendidas pela gente, faz que nossos projetos sejam melhor desenvolvidos, melhor trabalhados, e realmente equilibra muito mais o nosso desempenho, o nosso trabalho, e tira um pouco da nossa bolha, sai um pouco da questão de ter sempre as mesmas pessoas falando, traz uma realidade completamente diferente. Então, eu creio que isso está crescendo bastante. Pude conversar muito sobre isso na Conarc com o pessoal, foi bem interessante isso. Por 1.000 pessoas, né? A gente pôde conversar, a gente teve uma mulher trans palestrando lá também, que foi incrível, chorei pra caramba. Mas pôde trazer, o censo trouxe pra gente também, e estamos mudando. A passos lentos, mas estamos mudando, e isso é muito importante. Voltei. Bem na hora, Pri. Bom, também quero parabenizar a Bruna pela incrível que ela está frente do Pedro também, que depois dessas duas pessoas, como que eu vou falar, né? Mas enfim. Eu vou chorar. Falar sobre A Priscila vai religiosidade para mim é algo natural, porque desde pequena eu sempre fui muito religiosa. Alguém tá me escutando? Alguém tá me escutando? Tô te escutando. Vocês estão me escutando? Sim. Alô? Oi? Sim. Bruna? Oi? Bruna? Oi, Priscila. Bento? Ai, saiu. Oxi. Uai. Então segue aí, Bento. Quando ela voltar... Ô, Bento, segue que eu vou perguntar pra ela o que aconteceu. Ela retorna. Bom, pessoal. Voltou. Vocês estão me escutando? Sim. Só não estamos te vendo. Eu não tô te vendo. Vocês estão me escutando? Ela não tá ouvindo a gente. Mas estamos te escutando. Bruna? Oi, Amara. Tá me vendo? Não. Tá me escutando? Sim. Eu não tô vendo vocês. Ah, por isso. Tá escutando a gente? Ué. Problemas técnicos em Paris. Tá certo. É eu que tô falando. É você, meu amor. Não tá. Avisa no WhatsApp.
Então, é eu mesmo que tô falando? Vocês estão Gente, vendo eu a Pri, estraguei o gente? vídeo. Eu tô vendo ela. vendo. Ah, eu não tô vendo a Pri. Pode É que falar. geralmente Pri. vai aparecer uma bolinha. Tenta arrastar a bolinha dela pra tela que abre. Gente, Mas eu tô tá escutando aberto vocês. o negócio. Então fala, Pri, pode falar. Não entendi? Amada. Bruna, Bom, avisa aqui ela tá pro Beto tudo continuar. conectado. Priscila, continua. Mandei pra ela no WhatsApp. Então Saiu. segue aí, Beto. Segue aí, Tá. Beto. Então, Falou. pessoal, igual a todas as outras, né? A Bruna e o Pedro falaram, e provavelmente a Pri também vai falar. Se ela falar, né? Eu voltei. Pri, tá ouvindo? Eu só não tô vendo vocês. Tudo Então bem. fala, Ouvindo? pode Só falar. não tô vendo vocês, mas Que eu tô a aqui. gente escuta. A gente escuta, pode falar. É o Bento que tá falando. Eu posso. Pode falar. Não tá certo. Bom, voltando. Falar de religiosidade para mim é algo bastante significativo, pois. Pode falar? Pode. É bastante significativo, porque desde pequena eu cresci numa família que tinha como base por ser católica, e no decorrer dos anos a gente foi se reinventando. Minha mãe, numa época, virou evangélica, e eu sempre acompanhei, sempre tive muita curiosidade para ver essa questão espiritual. E a parte que eu mais me apeguei e que eu descobri o espiritismo foi quando minha mãe entrou no centro, foi para essa via espírita, e eu acompanhei ela, meus irmãos também. E depois de alguns acontecimentos dentro da minha família, ela veio a nos abandonar. Com o falecimento do meu pai, eu realmente passei a estudar melhor o espiritismo, e a gente vê tanto que o pessoal tem preconceito, né? Ninguém conhece, mas tem-se um preconceito sobre aquilo, que aquilo não é bom, que é ruim. E eu lembro que eu tinha acabado de voltar para o mercado de trabalho, porque eu fui mãe muito cedo, e quando eu retornei, eu lembro que eu falei que eu era umbandista, e uma patroa minha falou assim: coitada da Priscila, falou para uma outra, ela é umbandista. Aí eu cheguei e falei assim: eu fiquei sabendo que você falou que coitada, porque eu era umbandista. Falei assim: eu não. Aqui vocês estão vendo o meu trabalho, a minha vida pessoal, e a minha questão de escolha quanto à religiosidade, eu quero que vocês respeitem. E quando eu entrei no Rotaract, algo que me fez ficar foi justamente o fato de ninguém me julgar nessa questão, tanto do espiritismo, quanto a questão de eu ser uma mulher, uma mãe solteira de 2 filhos. Nunca ninguém me julgou por isso. E as coisas foram acontecendo naturalmente dentro do Rotaract para mim. E eu lembro quando eu entrei no Rotaract, eu não tinha nenhuma autoestima, e o Rotaract ele devolveu a capacidade de eu acreditar em mim mesmo. Então, quando ninguém acreditava, o Rotaract acreditou. Então, eu acho que é por isso que eu tenho uma gratidão muito grande por esse programa, pelas pessoas, pelo distrito. E assim, foi muito natural. Eu fui ocupando cargos e eu cheguei até, de fato, hoje ocupando o cargo de ser RDR, estar à frente do distrito 4.540. E é muito, como a Bruna disse, é muito gratificante quando você está em algum evento distrital ou
que você recebe uma mensagem, fala que você é a inspiração de alguém, que você é o espelho, e quando eu tô cansada, eles falam assim, Priscila, aguenta, você é forte, tudo que você já passou, nós estamos com você. Então, assim, é muito gratificante essa parte do Rotaract. São pessoas que eu não teria oportunidade de conhecer se não fosse o programa me apresentar. E como a Bruna disse, essa questão de mulheres, hoje eu ocupo um cargo que realmente, principalmente a parte de Rotary, é muito machista. Eu lembro uma vez que eu fui apresentar um Rotaract o programa Rotaract para um Rotary que estava para fundar, e eu explicando como que era o programa, e me interromperam e pediram para um homem ir lá falar sobre o Rotaract, que não tinha conhecimento nenhum sobre o tema, mas que todos escutaram e ouviram e deram oportunidade dele falar melhor do que eu. Então, eles me interromperam a minha palestra. Eu lembro que tinha um rotariano que ficou rindo a todo momento. Teve uma hora que eu pensei em parar e falar assim, companheiro, tá acontecendo alguma coisa? Eu tô falando alguma piada? Porque realmente foi uma situação muito chata. Foi muito chata. Então, assim, nós, mulheres que estamos à frente dos distritos, a gente somos representantes distritais, a gente sente isso muito na pele. A todo momento, eles não querem valorizar o nosso trabalho, eles desvalorizam, sabe? Acham que a gente não tem capacidade. E a melhor forma que eu falo de sabe, combater isso e de mostrar para eles é trabalhando. E hoje em dia o distrito cresceu muito em várias áreas, enfim. Então é com o meu trabalho que eu estou dando um retorno do machismo velado ou escancarado para a governadoria aqui no distrito. Maravilhoso. Deusa. Pode falar, Bento. Agora ficou para mim o peso, né? Depois de vocês três. Bom, gente, o que eu tenho para falar aqui, acho que passa pela mesma questão que todo mundo, né? Da minha experiência enquanto sendo um líder de uma pessoa negra. Quando eu entrei no Rotaract, isso não era uma questão para mim. Eu tinha muito pouca consciência sobre, de fato, era ser negro, né? E eu fiz uma publicação alguns anos atrás falando sobre isso, né? Sobre a dificuldade que nós, pessoas negras, principalmente pessoas que são mestiças, né? A dificuldade que nós temos de se identificar enquanto indivíduo negro na sociedade. A gente tenta se afastar ao máximo dessa figura, até como uma espécie de proteção, e a gente não quer sofrer violência, né? Só que a gente esquece que as pessoas que praticam não nos enxergam da forma que a gente enxerga. E quando o Rotaract entrou na minha vida, eu fui entrar em contato com o mundo, né? O Rotaract é o mundo, a minha visão e coisas do tipo, sobre diversas questões. Eu comecei a refletir e ter um senso mais crítico sobre essas questões. Comecei a perceber que, assim, por mais que eu não me enxergasse na época enquanto um homem negro, com orgulho, igual eu falo hoje, né? A sociedade acabava ainda assim me enxergava. Todas as seccionalidades que acontecem dentro do racismo ainda assim me atingiam. Atingiam de uma forma que eu não percebia, mas que ainda assim acontecia. E dentro do Rotaract eu tive essa oportunidade muito grande, que eu sou eternamente grato também, de criar esse pensamento crítico e entender como ele funciona e entender como ele afeta a minha vida e a vida dos meus semelhantes, das pessoas que estão ao meu redor. E tendo essa oportunidade de reflexão e principalmente de atuação, eu pude perceber que eu não precisava ser mais só uma pessoa que entendia o que estava acontecendo. Eu podia também ajudar na transformação, né, e na percepção que as outras pessoas precisavam ter a respeito do assunto. E desde então, eu tenho trazido essa pauta e carregado comigo a pauta das lideranças negras, que apesar da nossa população, a soma de
de pretos e pardos somarem mais de 55%, do censo recente. A gente vai falar sobre liderança dentro do Rotaract, quando a gente vai falar sobre o quadro associativo dentro do Rotaract, ainda assim a gente representa uma pequena parte do gráfico, né? Isso fala muito sobre o que é o programa e para quem é o programa. No último censo, a gente teve um dado, né, de que o perfil do Rotaractiano no Brasil é uma mulher branca, de classe média alta, que cursa direito, né? E quando nos é apresentado que o perfil do Rotaract é esse, o que isso impacta na vida de todas as outras pessoas que não representam esse perfil, né? E aí essas são questões que eu venho trazendo para o meu distrito e para o debate em outros distritos que eu tenho oportunidade, como esse, que eu sempre falo, faça um exercício do pescoço, né? Então, nos ambientes que vocês estiverem, seja na reunião do seu clube, seja na fila do supermercado, seja na padaria, seja na universidade, olhe para o lado e conte quantas pessoas negras tem ao seu lado, né? E assim que você terminar de contar, analise qual a posição que essas pessoas estão ocupando. Se elas estão em posição de liderança ou se elas estão em posição de serviço. E quando a gente fala sobre em Rotaract, ainda assim, a gente vê a dificuldade que é de se encontrar a liderança, né? E quando a gente faz o recorte do lado feminino, eu não tenho a propriedade para falar sobre mulheres negras, mas a gente sabe que a porcentagem de mulheres negras líderes é ainda menor. E falar sobre o feminismo negro, a experiência da mulher negra, né, é um outro debate que tem que ser levantado. Da mulher negra transexual, da mulher negra LGBT, do homem negro LGBT. Então são pautas que a raça ela acaba permeando por tudo, né? Alguns autores dizem que não importa qual o debate que você vai trazer, você sempre vai conseguir fazer um recorte racial sobre o assunto, né? Então, mas tendo em vista esse cenário, eu posso dizer que já ajuda muito quando não atrapalha, né? E o Rotaract, de outras situações, ele é um espaço que eu percebo que ele não serve para sufocar essas vozes, né? Ele amplifica e ele dá o espaço, dá a abertura. Eu acho que esse espaço, por exemplo, que a gente está aqui agora, é um exemplo disso, né? A gente jamais veria isso sendo feito, por exemplo, no Rotary, né? Então, é muito importante que essas vozes sejam dadas, né? E que a gente trabalhe, continue trazendo esse debate, igual a Bruna falou mais cedo. É importante falar, é importante comentar sobre o assunto. É uma coisa que eu nunca pensei que aconteceria comigo, é que, de certa forma, as pessoas me utilizassem como uma referência para falar sobre negritude, né? Não, nunca foi a minha vontade ser essa referência, porque eu falo sobre um local muito específico, sobre a minha experiência muito específica, né? E a gente tem essa necessidade de representatividade. E muitas vezes a gente esquece que um indivíduo ele não é capaz de representar um todo, né? Por mais que a posição, a presença dele seja importante para lembrar que aquela pessoa existe, que aquele grupo existe, é importante que esses espaços sejam ocupados pelas pessoas e não sejam só representados, né? Então, essa é uma pauta, esse é o debate que eu vou fazer dentro do Cataract, que é não só representar essas pessoas, mas também trazer essas pessoas para que elas sejam representantes delas mesmas, né? Que elas sejam antes e não sejam representantes. Perfeito. É muito bacana. Nossa, que pessoas maravilhosas vocês são. É muito bacana a gente se juntar e é como o Bento disse, é muito bom ter esse espaço, porque quando eu ingressei em Interact, isso não era cogitado, isso não era realidade. Então, o que a gente está fazendo aqui e o que a gente está fazendo no Brasil desde alguns anos rotários atrás é história. E trazer
representatividade. E é isso, pessoal. Se alguém quiser finalizar, Eu acho finaliza aí que alguém. eu acho que isso que o Bento falou de não ter sido o foco dele ser alguém que represente, mas acabar sendo, é realmente um reflexo de que às vezes a gente não tem ninguém que lá na frente. Foi o meu caso, eu nunca quis, nunca foi, não é que eu nunca quis, nunca foi meu objetivo ser um representante LGBT que as pessoas pegassem de exemplo. Eu sempre quis só poder ser Interact, ser Rotaract do jeito que eu era. Ser eu mesmo dentro da família Rotary. Uhum. Eu fui uma pessoa que tive muito privilégio, tive muita aceitação da minha família, tive muita aceitação dos meus amigos e do meu clube em específico. Então isso me ajudou a crescer muito, me ajudou a poder ser eu mesmo e ser Rotaract, ser Interact, ser família rotária. E isso me levou a algumas pessoas me conhecerem e pegar realmente isso de referência. Depois disso, eu vi pessoas se assumindo dentro da família rotária, vi pessoas que, através de mim, descobriram a família rotária. E é muito bom que a gente já está em 2020, Rotaract 52 anos. E a gente nós sermos os primeiros, os pioneiros, não os pioneiros, mas assim, ser o pontapé inicial diz muito, porque demorou 50 e poucos anos, 40 e poucos anos para isso acontecer. É muito bom ver isso. São grandes lideranças. Tenho todos os três de inspiração, são realmente pessoas que eu vejo dentro do Rotaract e fico assim, ai meu Deus. É muito feliz ser amigo de vocês. Muito obrigado. E acho muito legal também do pessoal do Caloroso estar chamando a gente. Gostei muito disso. Então, muito obrigado a todo mundo que convidou a gente, todo mundo que está por trás, que criou o grupo, pegou as nossas informações e trouxe a gente até aqui. Só muito obrigado. Obrigado que vocês vão assistir a gente. Você tem alguma coisa pra falar? Temos E? Hã? a tripulação tá boa. Tá tudo meio travado aqui. Então é isso, pessoal. Acho que já estamos com Bom, 40 eu minutos também. agradeço demais o espaço. Chegou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pri? Bom, quero agradecer o espaço que vocês... Oi? Oi? Pode falar, Priscila. Estamos te ouvindo. Ela saiu. Enquanto ela volta, queria falar uma coisa só. Isso que o Beto falou, de tipo assim, se você não sabe o que fazer, não atrapalhe. Estão me ouvindo agora? Oi, pode falar, Pri. Estamos te ouvindo. Oi. Oi, Pri. Priscila que lute. Mas, enfim, eu queria falar uma coisa, compartilhar uma coisa. Eu só trabalho, o fato de eu estar representante hoje é trabalho de um cara que enxergou a ausência de representatividade feminina. Pri, peraí, rapidão. Que enxergou a falta de representatividade feminina e começou a trabalhar não só a mim, mas várias outras minas, para que elas pudessem estar à frente futuramente. Então, se você está num cargo de liderança e você vê que seu distrito tem pouca representatividade LGBT, pouca representatividade negra, pouca representatividade feminina, não precisa nem estar à frente do distrito, nem estar à frente do clube, como associado, lute por isso. Mas eu queria compartilhar de verdade, que foi um cara que enxergou isso, essa ausência de representatividade, começou o RD da época, o William Breve, e ele começou a trabalhar outras mulheres para estarem representantes. E eu não sabia disso na época. Eu percebi isso hoje, estando representante distrital, né? Então, o que eu tenho que fazer como representante? Buscar pessoas negras para cá, buscar representatividade LGBT, representatividade também na questão de religiosidade, porque religiões de matrizes africanas são muito pouco faladas,
são endemonizadas, o que é terrível, terrível, não tem respeito. A gente não fala disso. Uma menina foi apedrejada no Nordeste por conta da religião que ela pratica, né? Então, é função de todos nós, enquanto rotaractianos, muito além de respeitar a individualidade de cada um, auxiliá-los na luta, não tomando protagonismo, mas emprestando a nossa voz para a luta dos outros. Isso é muito importante. Vai, Pri, pode falar. Desculpa, tive problemas técnicos. Bom, mas eu quero agradecer demais a oportunidade desse espaço aqui, de eu falar um pouco de mim. Agradecer o Pedro, a Bruna, o Bento por partilhar essas histórias. E eu me sinto honrada em participar aqui junto com vocês. Como a Bruna disse, a representatividade feminina ela tem que ser falada sim, porque o machismo ele existe e tem aquele, sabe, eu não sou machista, não é uma piada machista. Não é, mas entendeu? Mas é. E só quem é mulher é que sabe, é que sente. Então, essa é uma luta de todos nós, né? A questão da questão LGBTQ+, também, a liderança negra, igual o Bento fala, sobre... Aqui no distrito é muito difícil, até hoje eu não vi nenhum representante distrital negro. Pode ser que tenha lá no passado, mas desde que eu entrei aqui, eu nunca vi. Gostaria muito de ver uma liderança assim. Poucos presidentes também. Então, eu acho que a gente tem, sim, que levantar essa bandeira. A questão LGBTQ+, também, que hoje em dia a gente está... É o assunto do momento e que muitos rotarianos ficam doidos, né? Eu lembro que eu estava num Pets, um rotariano chegou para mim e falou assim: sabe por que o Rotaract é mal visto? Por conta que tem muito homossexual. Aí eu falei, e daí? Aí ele, não é que eu seja homofóbico, mas eles são muito escandalosos. Aí eu falei assim, mas Rotaract é diversidade. Eu acho que é por isso que você não está acompanhando muito, porque nós somos diversidades. Então, não adianta. Muita gente, eles ainda são muito resistentes a isso. E nós, rotaractianos, a gente tem que dar voz a isso mesmo. Acho que no mais é isso. Muito obrigada. E você, Bento, já falou? Só agradecer novamente a oportunidade, dizer que estamos aí, né, e que esses debates não fiquem só no virtual e que eles sejam levados para os clubes, para os distritos, para as ADIRs, para os fóruns, para as reuniões, né, e que eles deixem de ser apenas um discurso, eles se transformem em ações, né, e que a gente possa, de fato, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, 4 novas pessoas fazendo um hangout para falar sobre as suas experiências e a gente poder olhar com orgulho para essas pessoas e falar, olha, valeu a pena, né? Arrepiei. Com certeza. Era isso então, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para todos do Caloroso. Um beijo para todos que estão assistindo. Até mais. Nos vemos por aí. Boa noite. Boa noite. De novo.